Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho e principalmente se dedicando aos estudos. Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, estequiometria, ou seja, os cálculos químicos, tudo bem? Bom, é uma parte da química, né, que a gente vai relacionar muito com a matemática. Então, a gente precisa que vocês, os alunos que estão nos acompanhando, estejam com essas ferramentas matemáticas, como a multiplicação, a divisão, trabalho com potência, certo? Que todas essas ferramentas estejam em dias. A gente precisa ter esses conhecimentos para poder utilizar agora nos cálculos químicos na estequiometria, ok? Bom, como eu já disse, nós vamos iniciar o estudo da estequiometria e nós vamos apresentar casos gerais. Vão ser um total de 6 casos. E a gente vai trabalhar cada um deles de forma assim bem devagar, com vários exemplos, de forma que vocês consigam compreender da melhor forma possível. Tudo bem? Então vamos iniciar a estequiometria. Turminha, frequentemente fazemos cálculos do passado. Vamos entender esse termo. Isto é, coisas que já aconteceram. Por exemplo, ó, quanto gastamos em nossas despesas pessoais no mês passado? É um cálculo que se refere a algo que está relacionado ao passado. Qual foi a produção de soja no Maranhão no último ano? Qual foi o consumo total de energia elétrica no Brasil em 2020? A gente precisa dessas informações que já aconteceram para a gente poder especular, prever os cálculos do futuro. Então, com base no que, por exemplo, com base na produção de soja que o Maranhão apresentou em 2020, a gente consegue fazer a agricultura, o sistema bancário, eles conseguem fazer uma previsão e estimar valores para 2021, para 2022. Tudo bem? Mas também é necessário fazer cálculos para o futuro, né? Por exemplo, o padeiro calcula a quantidade de farinha necessária para fazer certo número de pães para o dia seguinte. Mas esse cálculo do futuro, né, ele é baseado em algo que já aconteceu. Então, com base no dia anterior, quanto de pães foram vendidos, ele consegue fazer uma previsão para o dia seguinte, certo? Uma montadora calcula a quantidade de peças necessárias para o próximo mês, com base nas vendas que aconteceram no mês anterior. Então, cálculos do passado, cálculos para o futuro. Pois é, na química encontramos situações idênticas. Um cálculo muito importante é o da previsão das quantidades das substâncias que vão ser produzidas em uma reação química. Esse tipo de cálculo nós chamamos de cálculo estequiométrico ou simplesmente de estequiometria. O cálculo estequiométrico é baseado nas leis ponderais e nas leis volumétricas. Seria o sinônimo, né? Seria o paralelo com o cálculo do passado. Então, essas informações, as leis ponderais, as leis volumétricas, nós já conhecemos. Então, com base nesse conhecimento prévio, nós podemos estimar, né, algo que irá acontecer, um cálculo para o futuro, certo? Então, essas leis ponderais, ou também leis volumétricas, estão baseadas na ideia de massa molar, volume molar, na constante de Avogadro. São grandezas que vocês vão perceber que nós vamos utilizar bastante ao longo dos nossos cálculos estequiométricos, certo? Então vamos iniciar, vamos partir para esses cálculos. Como eu falei, nós vamos trabalhar alguns casos gerais. Por exemplo, quando o dado
e a pergunta do problema são expressos em massa. O dado a gente entende como a informação prévia que a gente consegue extrair, turminha, a partir do problema, a partir da questão. A questão ela vai te apresentar informações. Essas informações são os dados do problema, certo? Além de uma pergunta referente a uma determinada situação. Então, nós temos duas coisas, duas situações que nós precisamos extrair da questão relacionada à estequiometria. Quais são os dados do problema e qual é a pergunta do problema. É inerente, a gente precisa retirar essas informações. Então, como exemplo, olha só, o minério blenda, né, que tem fórmula ZnS, ou sulfeto de zinco, certo? Foi fortemente aquecido na presença de oxigênio, produzindo óxido de zinco e anidrido sulfuroso. Calcule a massa de anidrido sulfuroso em gramas que poderá ser obtida a partir de 24 gramas de oxigênio. Uma pergunta típica do cálculo estequiométrico. Aí eu destaquei algumas cores. Olha só, o que está em verde, turminha, eu posso dizer que são os dados do problema. Ó, obtida a partir de 24 gramas de oxigênio, certo? E o que está em amarelo é a pergunta, né? Calcule a massa de anidrido sulfuroso, certo? É o que eu não conheço. É a minha informação futura. A minha informação do passado, nós destacamos em verde, obtida a partir de 24 gramas de oxigênio. Então, a partir dessa questão, nós vamos desenvolver alguns passos para a gente poder resolver um cálculo estequiométrico, onde a pergunta e o dado estão expressos em massa, em gramas. Ok? Então, alguns passos. Aí você pode talvez se perguntar, mas eu preciso seguir à risca esses passos? Turminha, inicialmente sim. Só que ao longo do percurso, ou seja, a partir do momento que você começar a resolver várias questões e começar a ficar habituado a esse tipo de situação, esses passos a gente pode resumir e meio que vai ficar assim um cálculo direto. Você já vai conseguir ir praticamente para a situação final e a partir daí resolver os problemas. Mas inicialmente eu recomendo seguir esses passos. Primeiro passo, escrever a equação mencionada no problema. Se você prestou atenção, a equação química ela não foi fornecida. E é uma situação corriqueira. Às vezes a questão vai fornecer a equação, outras vezes não. Então nós temos que ter essa habilidade, tudo bem? De escrever a equação química. Então a equação química para a reação é essa. É o sulfeto de zinco, ZnS, certo? Reagindo com o gás oxigênio, vai produzir o óxido de zinco, o ZnO, mais o dióxido de enxofre, que ele chama de anidrido sulfuroso. Então, a equação problema é essa que está no quadro. Turminha, o segundo passo é justamente fazer o balanceamento dessa equação, tá bom? Então, como eu disse, às vezes a questão vai fornecer a equação para você. E normalmente quando fornecer a equação, já vai fornecer balanceada. Mas se a questão não forneceu a equação, não tem outra forma. Você vai escrever a equação e vai ter que fazer o balanceamento dela. O que é o balanceamento, turminha? É igualar a quantidade de átomos presentes no reagente com a quantidade de átomos presente no produto. Tudo bem? Então, fazendo um balanceamento, vai ficar dessa forma. 2 moléculas ou 2 mols do sulfeto de zinco, reagindo com 3 mols do gás oxigênio, produzindo 2 mols do óxido de zinco, mais 2 mols do dióxido
de enxofre, certo? Se você printar a tela e depois, passando para o caderno, você vai observar que nós temos a mesma quantidade de átomos, tanto no reagente quanto no produto. Beleza? Terceiro passo é ler o enunciado do problema com atenção para saber o que é dado e o que é pedido, certo? Então, olha só, é dada a massa de oxigênio que irá reagir, 24 gramas de oxigênio. É pedida a massa do anidrido sulfuroso, né, do SO2, que será formado. Então, a gente lê com calma e extrair as informações, né? A informação dada, certo? E a informação pedida, o que ele quer que a gente calcule, que a gente encontre. Tudo bem? Quarto passo, turminha, voltar à equação para relacionar o que foi dado e o que foi pedido na própria equação. Esse momento aqui é extremamente importante para a resolução da questão, tá certo? Ó, nós temos aqui a equação problema, certo? A equação da nossa questão. Olha só, o dado do problema está relacionado com o oxigênio, certo? E a gente percebe que nós temos 3 mols de oxigênio. E a pergunta está relacionada com o anidrido sulfuroso, o SO2. Então, é uma relação entre o oxigênio e o SO2, o O2 e o SO2, certo? Então, perceber quais são as substâncias que vão participar do problema. Quarto passo. Por outro lado, já sabemos que a quantidade de mols das substâncias pode ser expressa de várias maneiras. Então, eu posso relacionar mol com massa, com volume, com quantidade de partículas, de moléculas, de átomos, certo? Nessa situação, neste problema, nos interessa transformar mol em gramas. Então, para o oxigênio, certo? Para o oxigênio, olha só, a massa molar do oxigênio vai ser 32 gramas por mol, porque é o O2. São 2 átomos de oxigênio, 2 vezes 16, 32. Para o SO2, a massa molar vai ser 64, porque o enxofre vale 32, o oxigênio vale 16, só que são 2 oxigênios. 2 vezes 16, 32. Com mais 32, 64. Então, olha só. Olhando a equação mais uma vez, em vez de escrever 3 mols, eu posso escrever 3 vezes 32 para o oxigênio. E para o anidrido, em vez de escrever 2 mols, eu posso escrever 2 vezes 64 gramas. Lembrando que esse 3 e esse 2, olha só, é a proporção. E essa proporção ela é constante para uma equação química. O quinto passo, né, com base nas leis, né, as leis ponderais, as leis volumétricas, certo? Essas leis afirmam que, mesmo variando as massas de oxigênio e do SO2, a proporção entre elas será constante e sempre igual, certo? 3 vezes 32, 2 vezes 64. Com base nisso, isso nos permite estabelecer essa relação aqui. Olha só, nós queremos saber qual a massa do SO2 obtida a partir de 24 gramas de oxigênio. O que nós sabemos? Segundo a equação, 3 vezes 32 está relacionado com 2 vezes 64. Então, 24 gramas de oxigênio vai produzir X gramas do SO2. Turminha, a gente monta uma regra de 3 simples, certo? Então, vai ficar, ó, meios, 3 vezes 32, 3 vezes 32 vezes X pelo extremo, 24 vezes 2 vezes 64. Como queremos isolar, encontrar, determinar o valor de x, certo? Eu vou isolar o x
e vai ficar nessa expressão. Olha só, 24 vezes 2 vezes 64, dividido por 3 vezes 32. Turminha, normalmente a gente vai poder simplificar a fração, né? Simplificar esse cálculo, essa expressão. Tudo bem? Olha só, 32, se eu dividir por 32, vai dar 1. 64 dividido por 32 vai dar 2. Tudo bem? Ó, 24 dividido por 3 dá 8. Então, fazendo todo esse cálculo, certo? Nós vamos ter como resultado, olha só, 32 gramas de SO2. Então, a partir de 24 gramas de oxigênio, a gente consegue obter 32 gramas do SO2, do anidrido sulfuroso. Tudo bem? Ok? Vamos tentar compreender mais uma situação. Olha só. Para finalizar, nós podemos definir o seguinte: o cálculo estequiométrico ou a estequiometria é o cálculo das quantidades de reagentes ou produtos das reações químicas, feito com base nas leis das reações, que são as leis ponderais, as leis volumétricas, certo? Ou seja, aqueles passos todos que nós seguimos, aqueles 5 passos, nós podemos resumir em 3, basicamente em 3. Escrever a equação química, balancear ou acertar os coeficientes e, por último, estabelecer uma regra de 3 simples. Então, a partir do momento que a gente ficar familiarizado com aqueles 5 passos, nós vamos poder resumir em 3. E aí o cálculo vai ficar mais rápido. Olha só, o ácido fosfórico usado em refrigerantes do tipo cola e possível causador da osteoporose pode ser formado a partir da equação não balanceada. Então, aqui já fala que a equação está não balanceada. Então, nós temos aqui a equação química, beleza, partindo-se de 62 gramas do fosfato de cálcio e usando-se quantidade suficiente de ácido sulfúrico, qual será em gramas a massa aproximada do H3PO4 obtida? Beleza? Então, nós temos aqui um caso de estequiometria, onde a pergunta e o dado e a pergunta estão expressos em massa. Então, vamos resolver utilizando aqueles passos, simplificando um pouco, certo? Primeiro, o cálculo das massas molares. A gente precisa conhecer as massas de cada substância. Do fosfato de cálcio, eu vou pegar as massas atômicas, multiplicar, somar e fazendo esse exercício para o fosfato de cálcio, 310 gramas por mol. Para o ácido fosfórico, o H3PO4, a soma dessas massas atômicas resulta em 98. Tudo bem? Olha só. Agora eu vou escrever a equação balanceada. Então, eu balanceei a equação pelo método das tentativas. Então, dessa forma, nós vamos conseguir igualar as quantidades de átomos. E agora eu vou estabelecer uma regra de 3. Olha só, 310 gramas do fosfato de cálcio, certo? Vai produzir 2 vezes. Por que 2? Porque aqui eu tenho 2 mols. 2 vezes a massa molar, 2 vezes 98 gramas do ácido fosfórico, certo? 62 gramas, que é a pergunta em questão. 62 gramas vai produzir X do ácido fosfórico, certo? Nós vamos montar uma regra de 3 simples. Isolando X, meios pelo extremo, isolando X, 62 vezes 2 vezes 98, dividido por 310. Tudo bem? Olha só, se eu pegar 62 e dividir por 62, vai dar 1. 310 dividido por 62, 5. Então, 2 vezes 98, dividido por 5. Resultado, turminha, 39,2 gramas do ácido fosfórico. Tudo bem?
Se você quiser, você pode printar a tela e refazer esses cálculos em casa. Nós vamos ter muito mais vídeos trabalhando esses casos da estequiometria. Tudo bem? Vou ficando por aqui, turminha. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!